conseguir essa fase de prévia, né? Mandar um alô aí pra Chica Duarte. Que chique, parabéns a vocês, direto de Iguatu. E o Cláudio Barra. Ora, o Rogério Ceni, continuação do próprio trabalho. Falando aqui da continuação do trabalho do Rogério Ceni. Vamos passar aqui para Libertadores da América. Libertadores da América, que aconteceu uma rodada aí das semifinais. Começamos aí com a vitória do River Plate em cima do Boca Juniors. 2-0. Gol do Fernandes e Barré, né? Fez os gols. Muita reclamação do VAR, né, nessa partida. Borré, né? Muita reclamação do VAR nessa partida. Que teve, no caso aí, a marcação de um árbitro brasileiro, né? Árbitro brasileiro foi muito contestado nessa partida aí. No caso aí, o Ezio Rodrigues acompanhou um pouco essa partida. O que é que ele poderia falar desse lance aí, Ezio, que você viu? Rapaz, é aquele seguinte, eu posso até citar um exemplo que o VAR desse jogo aí, né? Com o próximo, aí depois eu vou citar você. No caso, o time do River Plate, ele jogou a partida, o time argentino, a gente sabe que é um clássico como o Boca e River, é disputado, é nos detalhes que eles decidem. E ali não tem bola perdida não. Você mesmo já deve ter conferido jogos do Boca e do River. São jogos que ali, meu filho, o jogador ou ele dá o sangue ou ele, né, vai parar naquele lugar, né? E esse jogo, o time do River, ele jogou, aproveitou melhor a oportunidade do que o time do Boca. Infelizmente o River, podemos dizer que vai largar na frente, tá largando na frente. Mas isso não quer dizer que esse seja um jogo perdido. Até porque ele vai jogar dentro da Boboneira. Né? A La Boboneira é histórico. É igual o River. No Monumental de Nunes é o River. Lá a Boboneira o Boca é. Agora é o seguinte. 2-0 não classifica ninguém. Na Libertadores nós já vimos resultados de 2-0 não garantir classificação nenhuma. E na La Bombonera, se o Boca Juniors fizer o primeiro gol, aí você vai entender como é que o alçapão lá funciona em prol da equipe. Agora o River Plate é um pouco favorito, apesar dessa rivalidade, já foi campeão, atual campeão, né? Já vai campeão em cima propriamente do Boca, né? Que o jogo foi realizado lá no Santiago Bernabéu, o estádio do Real Madrid, na Espanha. Inclusive teve aquela questão dos torcedores do River terem jogado pedras no ônibus do time do Boca Juniors, feriu até alguns jogadores do Boca Juniors, e aí teve toda essa polêmica. Depois o jogo foi transferido lá, estou falando do ano passado, né? O jogo foi transferido para o Monumental de Nunes, que é o nome do estádio do River Plate. E aí ficou na expectativa de ter o jogo, não acabou não tendo, e para até mesmo ter uma questão de segurança, pelo menos isso que é o que a Conmebol fala, mas que a gente sabe que na verdade foi uma questão financeira mesmo que levou o jogo lá para a Espanha. Até porque não tem nada a ver, né, gente? Você leva um jogo de campeonato sul-americano e aí para a Europa, para um time, para um estádio que não tem nenhum tipo de tradição sul-americana. Você poderia muito bem ter colocado esse jogo aqui em algum estádio do Brasil, que sediou recentemente uma Copa do Mundo. Então... Ou, por exemplo, na Colômbia. Assim, eu acho até estranho, porque quando eles trouxeram a notícia que iam transmitir ou iam jogar Libertadores lá na Espanha, eu fiquei assim, com aquela velha pergunta: será que aquilo ali não foi para poder mostrar o produto Libertadores para o mercado europeu? Pode ter sido também, pode ter sido uma estratégia boa de mostrar esse produto Libertadores para o mercado europeu, mas ao mesmo tempo que você faz isso, você priva os torcedores que estão aqui, os torcedores dos clubes, até porque você não tem, às vezes você não tem condições de ir de um estádio para o outro, avalie de um país para o outro, então é altamente complicado. E até pegou mal, né, para o futebol daqui, porque ficou parecendo que a gente não sabe organizar o nosso competição, não tem segurança, né? Pegou feio. E vamos passar aqui para outra partida, Flamengo e Grêmio. Foi. A outra semifinal importantíssima aí, polêmica, né? Gols anulados, grande polêmica aí, e acabou o empate 1-1, que saiu um pouco sendo mais favorável ao Grêmio, apesar de ter sido um empate com 1-1, um gol melhor para o Flamengo, né? Que vai jogar por resultados de 0-0.
já classifica o Flamengo, ou uma vitória classifica uma das duas equipes. Fala aqui com o Wellington Silva, que acompanhou a partida de ontem. O que é que ele destaca dessa partida? Ele estava aqui nos bastidores conversando com o Ezio, aquela polêmica daquele impedimento, né? Fala um pouco dessa partida, Wellington Silva. Não, acho que o Flamengo, no primeiro tempo, dominou realmente as ações. Se for para tirar um time desses dois merecedor da vitória, teria que ser o Flamengo, né? Porque realmente mostrou uma organização tática muito boa e tem as suas principais peças ativas ali na frente, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, apesar de não ter feito gol ontem, mas é um jogador que se destaca muito pela sua força física, velocidade técnica, e realmente acuou o Grêmio, coisa que time nenhum consegue fazer na casa deles, né? O Flamengo foi muito feliz com isso. Segundo tempo, o Grêmio voltou com outra postura. Até o Renato Gaúcho falou que o Flamengo perdeu a oportunidade no primeiro tempo de garantir a sua classificação, porque ele dominou realmente, o Renato reconheceu, dominou totalmente o jogo. Se for para colocar numa final, eu coloco como River e Flamengo essa final aí. São os dois melhores times que eu vejo. Neto Ribeiro, perguntar a você, porque você vê o Grêmio é um tricampeão da Libertadores, tem toda uma história, né? O Flamengo, apesar de ter o título de campeão em 81, né? É um time que tem a maior torcida, talvez uma das maiores torcidas do mundo, né? O Flamengo. Mas se você for comparar a história, o Grêmio sai na frente. Mas no elenco atual, o Flamengo está se destacando porque é um elenco milionário, com jogadores vindo da Europa, com salários milionários, o técnico Jorge Jesus à frente desse elenco, né? É um time mais badalado, né? E por isso mais favorito. O Renato Gaúcho está se usando do direito dele de falar. Então ele está jogando muito para a torcida, dizendo que o Flamengo é favorito, que o Grêmio nos últimos 3 anos é o melhor time. O que é que você acha do papel do Renato Gaúcho nesse momento em que ele está tentando reverter uma situação que é um pouco complicada, apesar de ele ter um elenco qualificado, né? O Renato está na melhor fase da carreira dele. O Renato ele tem esse processo no Grêmio bem consolidado, talvez seja sim o melhor treinador brasileiro em atividade no Brasil, até mesmo melhor do que o Tite. As escolhas dele são mais relevantes. Agora, no futebol brasileiro existem 2 treinadores que são mais vistosos, né? Além do Renato Gaúcho, que é o Jorge Jesus e o Jorge Sampaoli, que são os 2 Jorges, né? Que estão aqui comandando o Santos e o Flamengo. A questão do Renato agora, lá no Rio Grande do Sul, é muito clara. Aliás, lá no Rio de Janeiro, é muito clara. Hoje o Grêmio não está numa condição parecida com o que o Boca Juniors está. Isso a gente pode concordar, porque o Grêmio saiu empatado no jogo. Então você tem a possibilidade de reverter esse resultado com facilidade muito grande, que é diferente do jogo contra o Boca Juniors, que você já entra dentro de campo com a derrota. Então você precisa correr atrás do resultado. O time do Renato tem qualidade, tem treinamento. Se você for comparar os trabalhos dos dois, é quase o dobro da quantidade de tempo, ou então triplo, por assim dizer, quantidade de tempo que o Renato está no Grêmio, enquanto o Jorge Jesus está lá no Flamengo. O Gabigol é um atleta extremamente qualificado. Eu acho até, vou fazer uma crítica aqui ao VAR, que todo mundo está fazendo crítica. Então, é importante a gente falar uma coisa sobre o VAR. O VAR ele não pode ser um exercício de fé. A gente não pode ter exercício de fé no VAR. Então, você só pode anular o gol quando você tiver certeza. É por isso que o protocolo fala que a alteração na marcação de campo ela só pode ser feita quando tiver um erro claro e evidente de que houve um erro. Eu não sei se isso aconteceu no impedimento do Gabigol. Não sei se colocar até os meninos aqui na roda também, para saber realmente, porque naquele lance existe uma linha. A gente vê aquela linha, que é a linha azul, depois da linha azul fica o gramado todo preto. Esse aí foi o lance do empurrão, né? Que valeria, não é normal, valeria, né? Valeria o gol se não tivesse. Pois é, então acho muito complicado essa questão do VAR, porque a gente está utilizando o VAR de uma forma totalmente errada. O Rafael Claus, na partida contra o River Plate, cara, demorou 5 minutos para conseguir resolver a situação toda. Pô, tá aqui, o Carlos Emanuel tá aqui comigo no VAR. O Carlos Emanuel é meu assistente de vídeo e eu sou o árbitro de campo. Só, né, não começa a partida porque tem uma dúvida que é um possível pênalti. Então, vem aqui. Aí eu vou lá na cabine, ele já revisa comigo e eu vejo. Porque tem 2 análises. A primeira análise é a seguinte, que a análise do assistente de vídeo, aí tem a análise do assistente do assistente de vídeo. Ou seja, são 2 análises feitas para depois chegar no juiz. É complicado. Já era para ter feito ido direto, né? Os 3 conversarem ao mesmo tempo e decidirem a situação.
Isso pode ser um problema, você sabe que o VAR é um instrumento que está sendo implementado agora, né? E que às vezes as pessoas, né? As pessoas que não conferem, não veem direito as regras do VAR, ficam nisso. Agora, com relação ao que você falou, né? Essa partida, eu acho que essa parte, se eu fosse, até eu falei agora com o Carlos, né? Que ia falar a respeito do lance. No jogo do Boca e do River, naquele lance que foi marcado o pênalti, né? Eu não vi pênalti ali. Eu não vi. Não, assim, no lance de pênalti lá, o jogador do Boca um jogador durante a partida calçou o jogador do River e foi expulso pelo árbitro brasileiro. Acho que o Elton conferiu essa partida e viu, né? Depois. Foi. E no jogo agora do Flamengo, ocasionou a mesma situação e o árbitro deu só o cartão amarelo. Então acho que em algum momento ficou devendo um pouco o árbitro, né? Tirando os impedimentos que na minha concepção foram bem marcados, esse foi um lance que ficou um pouco aquém, que poderia até ser de certo modo decisivo, né? A gente também teve um lance também no jogo, que foi aquele momento que o Felipe Luiz se machucou e o lance seguiu e resultou no cruzamento do Cebolinha, que foi o gol do PP, né? Então, da entrega, né? Faltou né? Não faltou fair play nesse momento, né? Eu acho que a grande pergunta é essa. Alguns dizem que quem deveria agir era o árbitro, né? O time não tem... O time tá querendo um empate, tá buscando um resultado, claro, de repente... jogando em casa, perdendo, não tem como. Não tem como não. Até eu falei pro Wellington, acho que se pro Flamengo não ter tido aquele resultado, era muito melhor ele ter feito a falta para poder o juiz apitar e chamar um atendimento. Que naturalmente é o que o time deve fazer. Eu acho que nesse ponto aí, o gol que o Flamengo tomou foi um gol inocente, um gol besta, um gol que poderia ter sido evitado. Mas esse assunto aí é um assunto realmente que vai render muito. A gente tem ainda dia 23, a segunda partida, que vai ser decisiva. Dia 22, um dia antes, tem o Boca recebendo o River. Agora, nós vamos falar muito sobre isso. Fala aí, Wellington. Do VAR aqui, que os meninos estavam falando, né? Parece que tem uma diferença de tecnologia do VAR que é usado aqui, a tecnologia, e o que é usado lá na Europa. Na Inglaterra, acho que a média é 1 minuto e meio, 2 minutos. Que a tecnologia é muito mais avançada, questão de linha, tem um gráfico muito bem feito. E o do nosso, como é menos recurso, por isso que tem essa dificuldade. Mas o padrão é o mesmo. É o mesmo, tá? né? Mas não é a mesma tecnologia. Não, assim, o padrão é o mesmo, ele vem o padrão da FIFA. Então, para que o VAR seja implantado, a entidade de futebol, vamos pegar aqui a Conmebol, ela tem que manter esse padrão. Ela tem que atender às regras da FIFA, até mesmo para que seja padronizada a forma. Eu acho que agora o problema... Não, a empresa não é a mesma. A gente não pode querer que a empresa seja a mesma. Não, é por isso que eu tô falando. Lá é mais rápido porque... Na Premier League é diferente da que tem na Bundesliga, que é diferente da que tem na La Liga. Então, eu acho que é só a questão do alinhamento de visão. A visão acho que é a questão de interpretação, porque por ser uma coisa nova, né? Lá o pessoal tem que entender a mais... questão de interpretação. Eu acho que é mais questão de material humano e não de recurso, porque se você colocar o mesmo material humano que tem aqui no Campeonato Brasileiro, aqui na Sul-Americana, jogando lá pra Inglaterra, a gente vai ter um problema. Cara, ó, o árbitro ontem da partida entre Grêmio e Flamengo foi o árbitro da final de Copa do Mundo. Então, um árbitro muito experiente, né? Experientíssimo, o Néstor Pitana. Então, ele tem a qualidade. A qualidade está lá. Eu acho que agora é desburocratizar um processo. Você precisa desburocratizar porque você tem um assistente de vídeo. Gente, Copa do Mundo de 2006, um chute do Frank Lampard entrou a bola no gol da Alemanha e não foi marcado. Esse tipo de lance tem que se resolver com quantos minutos? 2, 3 segundos. Se botar um chip na bola, é um recurso que poderia ser validado. O chip, por conta que podia mudar o peso da bola, eles colocam várias câmeras lá que fotografam em tempo real se a bola entrou ou não. Vamos dar continuidade aqui ao programa, mandar um abraço para Lucineide Alves. Boa tarde, galera, tá completa, muito bom, meninos, parabéns. E assim, esse é um assunto muito que vai render muito, vai gerar muita discussão. E a gente vai falar sobre ele dia 23, dia 24, sobre esse tema, né? Vamos aqui passar para a questão muito polêmica que aconteceu essa semana, que foi a hashtag que subiu aí, Neto.